Que Corinthians é esse que a gente está vendo em 2026? Um Corinthians diferente, que contratou, inscreveu jogadores, apresentou atletas novos e mostrou que está trabalhando de forma estruturada, sem loucuras, mas com um objetivo claro. Há algum tempo, não se via o clube em um cenário como este, cheio de desafios e, ao mesmo tempo, buscando soluções pontuais para reforçar o elenco e manter a competitividade. Depois de um ano anterior com títulos expressivos, incluindo a Copa do Brasil e 2 campeonatos nacionais, a situação agora é de reconstrução e planejamento. E esse planejamento passa por contratações estratégicas, sem alarde, mas que podem fazer diferença dentro e fora de campo. A chegada de Gabriel Paulista, jogador experiente, de 35 anos, livre de custos, chamou a atenção de muita gente. É um nome de peso, com história internacional e bagagem suficiente para assumir responsabilidade no elenco. Além dele, o Corinthians trouxe Matheus Pereira, do Fortaleza, ex-atleta da base que estava na Copinha de 2016, com 28 anos, chegando por empréstimo. Uma contratação sem grande badalação, mas com potencial de contribuir de forma prática ao time. E o clube ainda monitora Pedro Milans, lateral direito do Peñarol, com passagem pela seleção de base do Uruguai, jovem de 23 anos, também livre para assinar com o Corinthians. A ideia é ter um reserva à altura do Mateuzinho. Algo que faltava no elenco. É uma movimentação pensada, consciente, dentro de limites financeiros. É natural que algumas pessoas se surpreendam. O Corinthians voltou do período do transfer ban e fez contratações importantes nos últimos anos, como Memphis, Carrilho, Yuri Alberto e Rodrigo Garro. Agora, o foco são atletas sem tanto destaque na mídia, mas que podem ser fundamentais para reforçar o time e estruturar o elenco. Silêncio, porque o presidente Marcelo Paes está trabalhando de forma estratégica, equilibrando a necessidade de reforços com a realidade financeira do clube. O Corinthians não pode mais fazer extravagâncias. Há um planejamento claro. Reforçar onde é preciso, controlar gastos e buscar equilíbrio entre investimento e sustentabilidade. O Corinthians não dependeu exclusivamente de contratações para conquistar títulos recentemente. A equipe conquistou campeonatos mesmo com o transfer ban, valorizando jogadores da base ou atletas como Breno Bidon, Memphis, Yuri, Carrilho, Garro, André Ramalho e Gustavo Henrique. Hugo Souza, Ângel e Vitinho foram exemplos de jogadores que, mesmo sem serem titulares absolutos, contribuíram para o sucesso da equipe. As vitórias não vieram de investimentos altos, mas de organização, planejamento e aproveitamento de talentos que já estavam no clube. A realidade financeira do Corinthians sempre foi um desafio. Contratos mal estruturados, endividamento crescente e problemas com receitas, especialmente relacionadas ao estádio, comprometeram o crescimento do clube nos últimos anos. A atual gestão precisa lidar com isso, estancando a sangria e, ao mesmo tempo, reforçando o elenco com inteligência. É nesse contexto que chegam as decisões sobre Félix Torres, Fagner e outros atletas, com rescisões e negociações que buscam reduzir custos e liberar espaço para novos nomes. A categoria de base é revisitada, contratos são analisados e o clube segue trabalhando dentro de uma estratégia clara, respeitando limites e mantendo o foco nos objetivos do futebol. Gabriel Paulista chega ao Corinthians com expectativa de protagonismo. A entrevista de apresentação foi emblemática, marcada por emoção e identificação com o clube. Ele falou sobre sonho, família e propósito, revelando uma motivação genuína de jogar pelo time que sempre torceu. A história do jogador é impressionante. Começou na base.
Passou pelo Vitória, rodou por grandes clubes da Europa, incluindo Arsenal, Valência, Atlético de Madrid e Besiktas, acumulando experiência de alto nível. Aos 35 anos, mantém mentalidade profissional e vontade de contribuir, trazendo liderança e qualidade para o setor defensivo do Corinthians. Mesmo com a idade avançada para padrões do futebol, Gabriel Paulista demonstra disposição para competir e auxiliar o time nas diversas competições do ano. A ideia não é apenas ter um jogador experiente no elenco, mas também alguém que possa inspirar jovens, atuar como referência e garantir que o Corinthians tenha alternativas consistentes em posições-chave. O elenco atual já conta com André Ramalho e Gustavo Henrique como titulares, mas a temporada é longa e a possibilidade de suspensões ou desgastes físicos exige um planejamento cuidadoso. Gabriel Paulista chega nesse contexto, pronto para assumir seu papel e contribuir quando for necessário. O Corinthians não está apenas pensando no imediato, mas também em estruturar o clube de maneira sólida. Cada contratação é analisada considerando potencial, custo e encaixe no elenco. Matheus Pereira e Pedro Milans são exemplos de reforços pontuais. Um jogador que retorna à casa de origem para colaborar. Outro, jovem promissor que pode evoluir dentro do clube. A gestão prioriza equilíbrio entre investimento e retorno, garantindo que cada movimento seja estratégico e contribua para a sustentabilidade financeira. A chegada de Gabriel Paulista também é simbólica. O jogador realiza um sonho de infância, torcendo pelo Corinthians desde jovem, acompanhando finais e grandes momentos do clube. Sua motivação vai além do futebol, envolvendo família e história pessoal. Ele escolheu retornar ao Brasil, se aproximar da família e contribuir para o clube do coração. Essa identificação com a torcida, a entrega em campo e a postura dentro e fora dele fortalecem a ligação com a fiel, trazendo inspiração para companheiros de equipe e para os torcedores. O Corinthians segue atento ao mercado. Jogadores como Caio César e Cauã Diniz estão no radar, e a diretoria avalia cada movimento antes de decidir. A prioridade é reforçar o elenco sem comprometer a saúde financeira do clube. Contratações são pensadas para atender a necessidades pontuais, dar suporte ao time titular e preparar o clube para enfrentar uma temporada longa, com competições nacionais e internacionais. Cada decisão envolve análise de perfil, custo, potencial de crescimento e impacto imediato no time, evitando escolhas precipitadas e garantindo que o Corinthians avance de forma estruturada e responsável. Seguindo no cenário de 2026, o Corinthians demonstra que está construindo algo maior do que apenas contratações pontuais. O clube busca equilíbrio, sustentabilidade e resultados consistentes, sem abrir mão da competitividade. A chegada de jogadores estratégicos, mesmo sem grande badalação, mostra uma mudança de mentalidade. Agora se prioriza planejamento, encaixe tático e retorno prático em campo, e não apenas nomes com apelo midiático. Gabriel Paulista encarna esse momento. Veterano, experiente e motivado, ele traz à equipe não só qualidade técnica, mas também liderança e exemplo para jovens atletas. Além de uma identificação real com a torcida que o acompanha desde a infância. Matheus Pereira, por sua vez, representa a valorização da base e a busca por oportunidades certeiras. Ele retorna ao Corinthians após rodar pelo futebol brasileiro, agora pronto para mostrar evolução e consolidar seu espaço dentro de um elenco que já possui estrutura. Mas precisa de complementos estratégicos.
Sua chegada não é apenas para reforçar o time titular, mas para fortalecer o grupo como um todo. O empréstimo é uma solução inteligente que mantém o investimento dentro do orçamento e permite avaliar o desempenho do jogador sem comprometer a sustentabilidade financeira do clube. Pedro Milans, lateral direito uruguaio, segue a mesma lógica. Jovem, promissor, com potencial de crescimento e capacidade de ser reserva imediato do Mateuzinho. Essa estratégia evidencia que o Corinthians está atento às necessidades reais do elenco, pensando em soluções práticas e duradouras. O planejamento do clube vai muito além de contratações. A gestão analisa o elenco, renegocia contratos, avalia a categoria de base e observa o mercado de forma estratégica. Atletas como Félix Torres e Fagner saem do clube, liberando espaço e recursos, enquanto a diretoria busca reforços compatíveis com a filosofia do time. O objetivo é ter um elenco equilibrado, capaz de competir em todas as frentes, com alternativas de qualidade em cada posição. É um cuidado que transcende o imediato, refletindo uma visão de longo prazo para o Corinthians, que precisa se estruturar financeiramente e, ao mesmo tempo, manter o desempenho dentro de campo. O contexto vivido pelo clube nos últimos anos, marcado pelo transfer ban e por dificuldades financeiras, exige prudência. Porém, a gestão mostra que é possível conciliar reforços e equilíbrio econômico. Cada decisão de contratação é tomada considerando o custo-benefício, impacto no elenco e potencial de contribuição do atleta. Não se trata apenas de contratar por contratar, mas de trazer peças que agreguem, que complementem o time e que estejam alinhadas com a cultura do clube. Gabriel Paulista é exemplo disso. Mesmo com 35 anos, chega motivado, com experiência internacional e disposição para atuar quando necessário, sem comprometer a filosofia de austeridade que a gestão atual prioriza. A apresentação de Gabriel Paulista foi simbólica e emocionante. Ele falou sobre sonhos, família e propósito, revelando uma motivação genuína para vestir a camisa do Corinthians. Esse tipo de identificação fortalece o vínculo com a torcida e traz uma energia positiva para o vestiário. Além de ser um reforço técnico, ele é uma referência de liderança e postura, algo essencial em um ano longo, com competições nacionais e internacionais. A presença de um jogador com experiência europeia e comprometimento emocional com o clube serve como modelo para os mais jovens, incentivando dedicação, disciplina e profissionalismo dentro de campo. Enquanto isso, o Corinthians mantém atenção no mercado. Jogadores como Caio César e Cauã Diniz são avaliados cuidadosamente. O clube observa oportunidades, analisa perfis e define prioridades, evitando decisões precipitadas. A estratégia é clara: reforçar o elenco de forma inteligente, com atletas que agreguem valor imediato, sem comprometer a saúde financeira. Essa abordagem mostra maturidade e aprendizado das dificuldades enfrentadas nos anos anteriores, quando escolhas erradas e contratos mal planejados prejudicaram o crescimento do clube. O Corinthians também se preocupa em equilibrar experiência e juventude. Gabriel Paulista, André Ramalho e Gustavo Henrique trazem segurança e bagagem internacional, enquanto jovens como Matheus Pereira e Pedro Milans representam investimento em futuro e desenvolvimento. Essa mescla garante que o time tenha estabilidade em momentos decisivos, mas também capacidade de evolução e renovação. É um trabalho silencioso, estratégico,
que busca resultados consistentes, sem depender exclusivamente de estrelas midiáticas ou grandes investimentos financeiros. Além do futebol, a gestão trabalha para organizar o clube financeiramente. Reestruturação de folha de pagamento, revisão de contratos e controle de gastos são medidas que acompanham o planejamento de elenco. A intenção é criar uma base sólida que permita ao Corinthians ser competitivo de forma sustentável, evitando crises financeiras e garantindo capacidade de investimento no longo prazo. O foco não é apenas o presente, mas construir um caminho consistente para os próximos anos, onde o clube possa crescer e se manter competitivo em todas as frentes. Gabriel Paulista, Matheus Pereira e Pedro Milans são exemplos desse novo momento. Cada um, à sua maneira, representa um equilíbrio entre necessidade imediata e planejamento estratégico. O veterano chega com experiência e liderança, o meia retorna para mostrar evolução e potencial, e o jovem lateral tem oportunidade de crescimento e adaptação ao futebol brasileiro. Essa combinação evidencia que o Corinthians não está apenas reforçando o time titular, mas pensando em um elenco completo, capaz de suportar desafios em competições múltiplas e manter performance de alto nível ao longo de toda a temporada. O Corinthians também valoriza a identificação com a torcida. Gabriel Paulista, torcedor desde criança, representa a conexão entre passado e presente, emoção e profissionalismo. Sua história pessoal de superação e dedicação inspira jogadores e torcedores, fortalecendo a relação com a fiel. Mais do que reforço técnico, ele traz caráter, entrega e compromisso, elementos essenciais para qualquer equipe que deseja competir em alto nível e construir uma base sólida de cultura e mentalidade vencedora. Em paralelo, o clube continua atento ao mercado e à necessidade de reforços pontuais. A diretoria avalia cada oportunidade, considerando custo, potencial e encaixe tático. O foco é agir com precisão, trazendo atletas que realmente somem ao elenco e contribuam para os objetivos do Corinthians ao longo da temporada. Essa postura evidencia maturidade, disciplina e planejamento, refletindo a mudança de mentalidade do clube em relação às contratações e à administração do futebol. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, o nome de Pedro Guilherme, meia-atacante do Flamengo, voltou a circular com força nas rodas de especulação. Fontes próximas à diretoria do Corinthians indicam que o clube paulista teria recebido um sim do jogador, dando início a um rumor que promete agitar o mercado de transferências. A informação, ainda não confirmada oficialmente por nenhum dos clubes, já movimenta torcedores e provoca comentários intensos nas redes sociais. Segundo apurações extraoficiais, a aproximação entre as partes teria acontecido nos últimos dias, com representantes do Timão mantendo conversas discretas sobre a possibilidade de um acordo. A situação financeira do Flamengo, que vem lidando com reajustes e ajustes no elenco, poderia abrir espaço para uma negociação estratégica, e Pedro Guilherme aparece como um nome de destaque nesse cenário. A fonte ouvida pelo jornal ainda ressaltou que o jogador demonstraria interesse em ouvir propostas que valorizem seu protagonismo em campo, algo que o Corinthians poderia oferecer. O clima de especulação ganhou ainda mais intensidade depois que Bap, dirigente do clube paulista, teria perdido a linha em comentários reservados sobre a negociação.
Apesar do entusiasmo, assessores do time tratam a situação com cautela, lembrando que rumores no futebol brasileiro muitas vezes mudam de direção rapidamente e que o simples sim do jogador não garante que a transação será concretizada. No entanto, a possibilidade já é suficiente para movimentar torcedores corintianos que sonham com a chegada de um reforço capaz de mudar a dinâmica ofensiva da equipe. Especialistas em mercado de transferências destacam que, caso a negociação avance, seria uma contratação de impacto, não apenas pelo talento de Pedro Guilherme, mas também pelo simbolismo de atrair um atleta vindo de um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. Por outro lado, o Flamengo ainda não se manifestou oficialmente e não há confirmação se a diretoria carioca pretende negociar o jogador nesta janela. Enquanto isso, comentários e especulações continuam pipocando nas redes, com torcedores de ambos os clubes divididos entre a expectativa e o ceticismo. A movimentação reflete não apenas o interesse do Corinthians, mas também a crescente valorização de Pedro Guilherme no mercado nacional. Até o momento, o que se sabe é que existe um sinal verde do atleta, mas muita água ainda precisa passar por baixo da ponte antes que o rumor se transforme em anúncio oficial. Entre torcedores, comentaristas e insiders, a frase que circula é sempre a mesma. É só questão de tempo para saber se vai rolar ou não. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!